Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Agora vamos ver o controlador MPC operando em faixas. Ou seja, essa é uma das grandes virtudes que o controlador MPC pode ter, é trabalhar com os chamados fat points, quando tem mais variáveis sendo controladas do que manipuladas disponíveis, eu vou ter algumas operando em faixa. Então, no caso aqui, nós vamos usar um exemplo de 4 tanques esféricos. Nessa implementação, inclusive, nós vamos mostrar a implementação com simulação não linear, ou seja, vamos usar um modelo não linear desse sistema para representar o sistema. E nós vamos considerar que os níveis 3 e 4 estão sendo controlados por faixas. Ou seja, quando sair da faixa, você vai pegar. E vamos usar as variáveis manipuladas F1, F2, X1 e X2. O problema que pode acontecer nesse esquema aqui é a inversão do sinal do ganho quando saturar e tal. Então esse é o ponto básico aqui. Nós vamos usar um modelo não linear integrado durante a simulação. Então essas são as novidades. Novidades dessa aqui em relação ao caso anterior é operação em faixa. Então, vai ter set point para H1 e H2 e faixas operacionais para os níveis H3 e H4. E como variáveis manipuladas vão ser as 4 F1, F2, X1 e X2. Então, é essa a ideia. Então, essa é uma das novidades, a operação em faixa dos níveis 3 e 4. Outra novidade está associada à integração usando o modelo não linear. Mais uma vez, nós carregamos o pacote do URGS ali, MPC, o pacote MPC Core. A subrotina usada de integração vem do SciPy, é o ODINT, nesse caso. Mais uma vez, precisamos discretizar as matrizes A e B para gerar as matrizes φ e gama. Usamos a matriz exponencial que está disponível no SciPy Linear Algebra. O control, vamos importar a representação do espaço de estado, do control do control system. E vamos precisar das options do CVX opt, porque vamos passar essas opções. E aqui nós vamos importar os estados estacionários para justamente partir do sistema do estado estacionário. Então, são condições estacionárias que foram armazenadas nesse arquivo aqui. Primeira parte é a implementação do modelo não linear. A implementação do modelo não linear é uma ODE. Então, é implementado de acordo com aquilo que pode rodar aqui esse ODEINT, tá? No arquivo parâmetros aqui tem as R1, R2, R3, R4, são os coeficientes de descarga dos vasos, ou seja, os coeficientes de descarga, a resistência à passagem do fluido, os diâmetros dos respectivos tanques, nós somos tanques esféricos. Essa é a única diferença em relação aos 4 tanques cilíndricos que nós já vimos em aula. Só que o tanque esférico é mais interessante porque tem variação de comportamento dinâmico. E a modelagem aqui do sistema está aqui, ó. Coloquei essa parte aqui de máximo H13 e 0 para o caso em que ficava negativo e aí ia dar problema de nível, então ele vai pegar sempre o nível positivo ou 0, para evitar que dentro da raiz quadrada tenha valores negativos que dá problema no cálculo do sistema. E aí, as derivadas são retornadas. Então, isso aqui é padrão. Se eu fosse simular direto usando o ODEINT aqui, eu teria uma função desse tipo.
Então, vamos rodar isso aqui. Carregar os pacotes. Vou carregar esse sistema. Agora, o ponto de operação, nós estamos definindo ponto de operação, as aberturas das válvulas estacionárias X1 e X2, 0,35, 0,25. Os diâmetros estão aqui. As coeficientes de descarga estão aqui. Esses parâmetros vão ser usados, estão no modelo não linear. Essa função estado estacionário vai calcular justamente os pontos de níveis correspondentes ao estacionário. Então, vamos ver esta função. Vamos vê-la. Essa aqui. Essa função, então, vai calcular as soluções de equilíbrio do tanque, dos 4 tanques esféricos. Agora tem que voltar para lá. Então, uma vez informado o ponto de operação com a abertura das válvulas de desvio e das vazões de entrada, ele calcula os níveis de equilíbrio. E aí, nós colocamos os set points no ponto de partida iguais aos estacionários, H1 e H2, que são as saídas. Vamos rodar isso aqui. Agora, nós vamos simular o sistema, o ARGS aqui, que vai ser usado na simulação. Vai ser usado aqui na simulação. Aqui, ó. Audente. Vamos simular o modelo não linear. Aquele ARGS está sendo passado aqui. Então, aqui é o ADINT direto. Rodando o ADINT direto. Aí está passando justamente os valores de R, diâmetro, e as entradas F1, F2, X1 e X2. Tempo de amostragem, horizonte de predição, horizonte de controle. Aqui o horizonte de controle é 1/4 do horizonte de predição. Típica recomendação. Essa aqui, dada esses valores de nível, vazão e não sei o que tal, ele calcula as matrizes do modelo linearizado. Aí nós temos um modelo linearizado, as matrizes A, B, C e D, tá implementado naquele arquivo que eu mostrei para vocês. E aqui já converte as matrizes em formato matricial, calcula a versão discreta e monta o sistema. Então, esse aqui é o modelo que está sendo usado dentro do MPC. O modelo que representa a planta é o modelo não linear. Aqui agora nós temos os valores das hard constraints, os valores máximos dos limites das entradas, ou seja, é a hard constraints, ou seja, é o valor máximo operacional. Então, as vazões estão entre 50, o valor máximo, então a primeira vazão, a segunda vazão, e a abertura da válvula, o máximo é a abertura 1. No caso de variável aquela variável x1 e x2 são variáveis split. Então, o máximo que ela vai dar de variação possível é 1 e a mínimo é 0, certo? Então, é um valor entre 0 e 1.
Os hard constraints mínimos são 0, 0, 0, tudo é 0, 0 no caso. E eu tenho também possibilidade de colocar hard constraints nas saídas. Mas observe que hard constraints nas saídas é complicado porque ele pode tornar um problema unfeasible. Certo? E aí nós podemos ter aqui as soft constraints, que é o que é usado para controlar em faixa. Tá? Soft constraints é para o nível 13 e nível 4. Então, é a faixa operacional para o nível 13 e 4 na forma de soft constraints. A hard constraints é o nível máximo do tanque e o nível mínimo do tanque. Mas sempre isso é um problema se eu coloco hard constraints na saída. Professor, uma pergunta. Diga. Ali nas hard constraints, no exercício anterior, tu tinha colocado uma vazão negativa também. E daí nesse... É porque era modelo linear, né? Uhum. Aí, como o valor base dele no modelo linear, o valor base era 0. Então, permitia deltas positivos e deltas negativos. Por isso. Tá. Mas aqui, agora, quando estou trabalhando com um sistema não linear, eu tenho que fazer só. E eu tenho que trabalhar com tudo valores que fazem sentido para o modelo não linear. Né? Sim, entendi. Então, isso aqui é justamente para mostrar como é que fica a implementação com o modelo não linear. Aqui são os ajustes, passando as matrizes. Eu também posso ter também o maior passo possível, porque é muito comum industrialmente eu não poder abrir de 0 a 100% tudo de uma vez, entende? Então eu limito o máximo valor do delta U possível. Não é o máximo delta, não é o máximo valor da saída, mas é a máxima variação num instante. Isso é para evitar que a válvula abra muito rápido ou feche muito rápido. Certo? Então não é isso aí que tá setado aqui com esse diff aqui. Professor, esse diff seria em relação à abertura das válvulas? É a abertura das válvulas, tipicamente a abertura das válvulas. É o delta U máximo que pode dar no instante, não é o valor máximo de U, mas é o máximo de delta U. O que é o delta U? É o U anterior, o atual menos o anterior. Essa diferença máxima permitida. E isso é importante porque é como se fosse a derivada, né? Sim. Esse valor não deveria estar entre 0 e 1, então, professor? Já que é Não, abertura de válvula? porque, por exemplo, eu tenho aqui, minha faixa aqui é 50. Então, o máximo degrau que ele teria aqui é 5. Ah, tá. É direto no F1, não na abertura da válvula em si. Aqui, no caso, a gente está usando para abertura, observe que é 5, 5 ou menos 5, né? No caso, porque ele é simétrico, ele pode ter uma variação de 5 ou menos 5. Sim, mas nesse caso a variável manipulada seria o F1 e o F2 desse 5. Isso, primeiro sempre respeitando a ordem aqui, F1, O F2, X1 e F2, X2. X1 e X2. Certo. Já a abertura da válvula, ela pode dar passos máximos 0,1. Assim. Beleza. Mas isso, agora, se tu quiser permitir que ele vá de 0 a 100 instantaneamente, aí tu não coloca nada. Né? Mas, tipicamente, um sistema real, você tem limites justamente para evitar. Esse é mais um botãozinho de ajuste, mas é justamente por uma questão de segurança, para evitar que haja mudanças abruptas, né? Em demasia. E pela própria. Está usando uma válvula que tem um acionador com motor, é velocidade no motor, né?
Imagina o motor tá rodando aqui, de passos por ano. Ele não consegue abrir totalmente a válvula, fechar totalmente a válvula de forma instantânea, né? Sim, Certo? seria uma limitação mecânica, né? Exatamente. Então, você pode levar isso em consideração aí. Esse exemplo aqui já é mais sofisticadinho, né? Para mostrar justamente essas nuances que o sistema permite que tenha. Se esse sistema tivesse sido implementado digamos, numa planta real, e eu não soubesse da limitação da válvula, mas, tipo, ela existisse, tipo, eu não botasse nada, o sistema ia entender que, tipo, a válvula não tá fazendo o que ele mandou Não, ele fazer, sei não lá, vai tipo, entender. Ele não vai vai. entender, tá. Tu tá dizendo. Tu vai conseguir resolver esse problema se você colocar nessas matrizes de ajuste aqui, ó. Que é as matrizes. Essa aqui. Se tu penalizar esse cara aqui, ó. Tá penalizando o quanto ele movimenta naquela válvula. Uhum. Então, se tu colocar um peso grande ali, ele não vai mexer na válvula Sim. abruptamente. Então, praticamente está resolvido o problema. Mas se tu deixar um peso baixo aqui e não colocar nada ali, o sistema vai dizer, olha, vá de 0 a 100, só que ele não vai conseguir de 0 a 100. Sim. Né? Mas se tu colocar um peso elevado aqui nessa matriz aqui, ou um valor razoável, ele já não vai fazer isso, porque ele vai penalizar essas ações muito bruscas. Então, Só pra ver, esse ajuste aqui e esse aqui diff estão muito interligados. só pra ver se eu entendi a parte, esse List Manipulated Tune seria, tipo, tu tá botando 0,1 e 0,1 de peso nas vazões e 0,7 e 0,7 nas válvulas, é isso? Seria essa leitura. Porque é aquele problema de otimização, que é, vamos pegar aqui a nossa apresentação usada em aula. É o peso desse cara aqui, ó. Uhum. É o peso de supressão do movimento, né? Ah, esse é aquele fator que nem, tipo, quando tu usa pra limitar tamanho de Ele é parâmetro, usado para né? regularização no problema de otimização ou, na realidade, é a penalização da ação de controle. Vai evitar que teus graus de liberdade são os delta U's ou os U's. E aí, se eu não colocar uma penalização ali, ele não é robusto, entendeu? Uhum. Ele vai tentar atingir pura e simplesmente essa parte aqui de cima. E só que a robustez está associada à ação de controle. Então, um sistema que faz muita ação de controle brusca para atingir uma pequena melhora na redução desse erro aqui entre o valor set point e o valor predito, ele é pouco robusto. Então, esse botãozinho aqui, esse W aqui, é o que traz robustez. Esse W é esse cara aqui, ó. Esse é o W. Sim, senão ele bloqueia demais. E esse aqui é o que da nossa implementação lá. Em termos de notação. Né? Se eu, digamos, para mim, se fosse mais importante a variável 1, eu colocaria um peso maior aqui. Seria 2, 3, sei lá. Certo? E se eu não quero mexer uma variável, eu aumento o peso dela. Quanto maior for o peso, que eu colocar ali, menos eu mexo naquela variável. Tranquilo? Tranquilo. E é aqui que entra, então, a importância de escalonar bem o sistema para todas Exatamente. Quando o as sistema é variáveis mal estarem reunidas, escalonado, né? aqui nesse sistema aqui não é nenhum problema, porque vazão é tudo vazão. Isso. Um Mas se escalonamento tiver... maior de dificuldade aqui é entre X1 e vazão.
E como todas as variáveis de saída são níveis, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, aí fica mais fácil de ajustar, mas dentro dessas matrizes manipulated tune, que é o W e o Q, que nós vimos na aula passada como nós ajustamos, entra a matriz de escalonamento. Perfeito. Se fosse um sistema que tivesse as variáveis controladas, por exemplo, nível e pressão, aí já tinha que tomar Isso. cuidado para Ainda escalonar mais se bem. fosse por pressão em Pascal, né? Exato. Pressão em Pascal, tu está pedindo para sofrer, né? Porque aí pressão em Pascal é 10 na Se 5, e aí tu tem um negócio que é 10 na 5, uma outra coisinha, uma titica. tiver que Por elevar ao exemplo, quadrado ainda, então aí ele é outra variável que também teria uma grande diferença. Se tu estivesse usando, normalmente você vai usar energia, quilojoules, megajoules, para controlar a temperatura. E vazão para controlar a composição. Aí composição da ordem de 0 a 1, com vazões da ordem de 0 a 10 ou 0 a 50, digamos. Mas a energia, se eu tiver com a unidade de joules, ou joules, joules, e eu estiver precisando de megajoules, eu vou ter um baita número. Então, a primeira coisa que tem que fazer é, opa, eu tenho que trazer e comparar melancia com melancia, banana com banana, uva com uva. E a melhor forma de fazer esse escalonamento é usar o condicionamento mínimo. Né? Mas aqui, como as coisas são mais ou menos aqui só tem abacate. Praticamente, então não é tão crítico. perfeito. Tranquilo. Vamos rodar isso aqui. Aqui é as perturbações, a mudança de grau que vão ser feitas. E aqui é o controlador, o passo do controlador, que nem antes. E essa é a parte em que está simulando a planta não linear. Ele está calculando. Só tem um probleminha ali que eu tenho que dar uma olhada qual é o problema. Eu tenho que ver qual é o erro. Mas o resultado deu um problema. Já convergiu. E agora é o plot. Deu pau aqui no plot, porque a saída aqui não foi alcançável. Eu tenho que ver alguma coisa aqui que tem. Aqui estão os níveis. Ele trocou o sinal do ganho, esse que foi o problema. O X1 e o X2 trocaram de sinal. E o modelo linearizado no ponto não é mais adequado, entendeu? Deu para entender, não? Esse sistema ele tem uma troca de sinal de ganho. Quando o determinante ele muda, se x1 mais x2 é menor que 1, se x1 mais x2 é maior que 1. E aqui o x1 mudou de sinal e o sistema ficou instável porque houve uma... Nós estamos usando, dentro do MPC, o modelo linearizado num ponto de operação. A primeira parte do ponto de operação ele conseguiu. Ó. Deu para ver aqui? Primeira parte, ele está exatamente em cima aqui. Ó. E ele está dentro da faixa. Enquanto está dentro da faixa, tu não faz nada. Tá? Tudo lindo e maravilhoso. Aí mudou o set point aqui. As variáveis de entrada estão com hard constraints apenas, que é o menor valor e maior valor, são essas duas linhas tracejadas em preto. As linhas em preto são as hard constraints. As linhas pontilhadas em vermelho são as soft constraints.
Mas daí aqui, ó, mudou o set point desse cara aqui. Aí o que que fez o sistema? Eu vou, quer o set point? Eu vou lá e taco-lhe ficha, aumentar a vazão. Aumenta a vazão 1. Só que a vazão 1 e aumenta a vazão, aqui eu diminui o set point, e diminui a vazão 2. Certo? Perfeito. O sistema está fazendo perfeito. Só que o que acontece? X1 e X2 mudaram de. Pode ver que esse ponto aqui, ele trocou de sinal. Ó. Aí o modelo trocou de sinal. Então a implementação está perfeita, só que eu tenho que fechar o sistema para evitar que haja troca de sinal. Ou seja, nós temos que chegar aqui e fazer para X1. Onde é que está o limite de X1 e X2? Hard constraints da entrada. Eu vou pôr 0. Na verdade, é 0, é a soma dos dois, tá? Mas eu vou pôr 0,505 aqui. 0,455. Aí eu não vou trocar de sinal a princípio. Eu já vou sair com o sinal trocado. Tem que ver que ponto eu setei aqui de. 0,20, então tá, X1, X2. Então ele não vai trocar. Na realidade, não precisaria ser 0,45, né? É a soma dos dois que tem que ser, né? Mas aqui, como estão as variáveis independentes, aí o soft constraint vai ter uma briga, mas pelo menos não vai para instabilidade. Ele está brigando o soft constraints com a hard constraint, com os valores, ó, ele está ainda calculando aqui, ó, calculando. E agora vamos ver o gráfico. Agora ele não estabilizou, entendeu? Vocês viram o que eu fiz? Só que agora ele não conseguiu manter nessas faixas, porque com aqueles valores ali não consegue manter na faixa, mas pelo menos ele não ficou instável. É que esse sistema, quando o X1 e X2 alteram a soma, ele troca o sinal do ganho. No que troca o sinal do ganho, estabiliza o sistema. O que aconteceu no plot ali do set point? O que é essa... Apareceu uma linha Essa linha é a seguinte, o último ponto aqui, essa linha aqui é erro de implementação aqui isso aqui é o YK-1, ele voltou um ponto lá, a simulação foi K-1. Se eu jogar esse ponto fora, ele resolve o problema. Tá. Ah, Ele pode tá crer. ligando os pontos. Tá ligando os pontos. Esse aqui ligou com aquele lá, com o primeiro, com o último. Na Ah, verdade, quem interessa é esse aqui. E a mesma coisa aconteceu aqui. Ó. Essa é só uma questão de detalhe, ele tem que verificar aqui, ó, a linha. Mas o mais interessante é que ele não estabilizou, ou seja, ele levou até ali e deu problema. Em outras palavras, tem que dar uma configurada ali. Se eu usasse o modelo linear, não teria problema nenhum, claro. Eu não queria mudar o sinal do ganho e estava tudo lindo, maravilhoso. Mas isso aqui já serve para vocês. Eu vou passar para vocês essa implementação e vocês já serve de base para a implementação de vocês. Mais alguma dúvida? Mais alguma curiosidade? Eu vou parar a gravação, caso vocês não tenham nenhuma dúvida específica sobre este caso. Vou parar a gravação e vou tirar dúvidas de vocês agora em geral.